Dani, sonho. Ah, eu tenho muito sonho. Não, mas o que você definiria, assim, se você perguntando pra você agora, um sonho? Porque eu acho que isso fala Ah, muito de alguém. sim, meu sonho é, é deixar uma igreja para os meus filhos. Sempre foi isso. Desde que a gente começou aqui. Na real, em 2005, eu escrevi um sonho. Tá. Eu carrego na carteira até hoje. Uma vez a carteira foi lavada, então o papel tá meio assim, quase não dá para. E nela eu escrevia sobre isso, Sim, sobre uma igreja que eu acho muito que é o que a gente já vive aqui na DOCA, mas amadurecendo o meu sonho é deixar uma igreja para os meus filhos e para os meus netos. Quando eu falo meus filhos e para os meus netos, obviamente que eu não estou falando da Sara e sim. do Matias. Então, Aham, eu sempre tive essa consciência, sempre falava muito isso com o Carlos, sim, que é, cara, eu não estou dando uma resposta para uma igreja que congrega aqui hoje. sim. Então, tudo que eu estou fazendo hoje é preparando uma comunidade que vai dialogar com os desafios dos meus filhos. Então, às vezes eu não respondo muito bem aos desafios que as pessoas têm hoje, aos anseios que as pessoas têm hoje. A Doca não responde muito bem. A igreja que você precisa. Não, mas eu acredito piamente, foi porque eu tive nenhuma revelação, é uma percepção, uma Uhum. proposição, que eu creio que ela se encaixa para a próxima geração. Então, meu sonho é poder deixar fundamentado uma espiritualidade, um lugar onde meus filhos e meus netos possam usufruir e construir Uhum. uma espiritualidade sadia para que eles possam fazer isso para as outras gerações. É, eu acho que essa é a ideia, assim, né, de uma cultura de pessoas Gerar uma cultura. que não É pensam uma cultura judaica. Não é uma é, cultura que eu inventei. sim, Esse jeito da de ser geração igreja. em geração. Cara, é os Aham. salmos. Uma Sim, geração contará a outra geração. sim. Então, a gente conta a história bíblica sem perceber por gerações. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando a gente fala sobre o nosso Deus, a gente fala sobre as nossas gerações. Então, Sim. agora, de uns anos para cá, talvez algumas décadas para cá, que a gente veio construindo uma espiritualidade individual que responda aos Sim. meus anseios. Então, Aham. eu não caí muito nessa, assim. É. Eu meio que fiquei meio que focado. Não, Uhum. eu não vou ceder. Então, há muitos irmãos, eu sou da unidade, então, há muitos irmãos fazendo muita coisa boa, cara. Nem Sim. não sou eu que vou dizer quem está certo e quem está errado, Uhum. mas eu quero me doar para o que vem além. Quando eu fiquei lá na Europa, até escrevi um texto sobre isso. Aham. Eu tirei foto de uma igreja que demorou mais de 300 anos para ser construída. Então, isso mexeu muito comigo, porque as pessoas que se doaram para aquela construção física Não tinham participar. consciência plena de que Cara, nunca é. iam usar isso. Se você Uhum. pegar um cara da nossa geração, da tua geração, Uhum. e falar para ele que ele vai trabalhar a vida inteira para E construir algo que não ele nunca vai usufruir, talvez ele não faça. Então, eu sempre brinquei, cara, eu daria muito certo na década de 20, de 30, por causa da minha aham. mente meio idosa, entre aspas. Sim. Mas não é porque eu sou idoso cansado, pelo contrário, eu Sim, acho que eu não sim, sou sim. cansado, no Sim. sentido de pique. Eu acho só que esses fundamentos, para mim, são muito naturais, talvez Sim. por vir de uma família que se conta de geração em geração. Então, meu avô, meus tios, eu, meus irmãos, meus filhos, meus sobrinhos, e daqui a pouco nossos netos. Então, assim, E essa é uma visão difícil de manter, até pelo difícil. que você falou, né, de tipo, eh, hoje a gente tem muitas pressões modernas e atuais que são jogadas em cima da comunidade em resposta, em que a gente Justo. tem que responder, seja com estrutura da igreja, com mensagens, Uhum. e pouco vai se pensando: "E amanhã? O que que vai sobrar amanhã se a gente responder a todas as Ou as pressões?". pessoas te empurram para esse lugar de Sim, resposta para hoje. sim. A questão, Gui, é que poucas coisas que talvez eu tenha clareza, Aham. essa é uma delas, assim, que em nenhum momento, em nenhum momento nos meus últimos 10 anos, desde a construção da comunidade aqui, eu prometi algo para alguém, Uhum. entendeu? Então, em uma ocasião, eu até falei isso para o irmão, cara, eu Sim. nunca te prometi uma igreja boa, entre aspas. Eu prometi uma igreja para os seus filhos. Sim. Então, e é difícil segurar com a gente pessoas que estejam dispostas Pois a é, plantar uma coisa que pois talvez é. é o pé de jabuticaba, né? Aham, é Entendeu? isso.
Porque é isso, a gente quer consumir, né? A gente quer Justamente. agora, no instante, a necessidade atual. Então você entra numa igreja, você se preocupa com a qualidade do som, Justo, da imagem, e se ela não for agradável do padrão que você quer, você vai procurar outra. justo. E é isso que eu ensino para as crianças. Então a Sara, ela tem lá em casa Aham, um bonsai de jabuticaba. E que legal. aquilo provavelmente dure até a fase adulta dela. Sim. Então, quando a gente faz isso e ensina, regou seu bonsai, regou Aham, seu bonsai, isso não vai dar fruto. Vai dar fruto, eu não sei quando que a gente vai comer um fruto daquele, sim. mas o processo de talvez você nem goste daquela fruta, mas você está Aham. fazendo É. para alguém comer. Então eu não gosto tanto de jabuticaba, mas toda vez que eu vou lá no Carlos eu como. Uhum. E por quê? Porque aquilo faz parte de um projeto sonhado por alguém, plantado por alguém. Então a Bíblia é assim. É. Então, um plantou, o outro Uhum. regou, o outro colheu. Então, geralmente quem planta não colhe no aspecto Sim. espiritual. Por isso Uhum. que não tem nada a ver muito com a tua pergunta, mas na tradição judaica está aí. E aí, no que Jesus fez, está aí. No Uhum. que Paulo fez com Timóteo e Tito, está aí. Então, Paulo vai lá, planta uma igreja, quando ela fica boa, ele sai. Então, ele sempre está pensando nas próximas gerações, né? E Uhum. colocando os jovens lá. Exatamente. Então, eu acho que Trabalhando. é por aí. Que é por aí. A minha vocação está muito alinhada nisso. Meu sonho está Sonho. muito alinhado nisso. Aham. Muito alinhado em deixar para as próximas gerações algo que, até escritos que eu tenho e ninguém nunca Sim. leu, está lá no computador, a coisa assim, vai que um dia alguém pega isso, né, Aham. entendeu? É tipo isso.